graça e paz, o Senhor Jesus esteja conosco. Hoje, o pastor Chagas, ele está no apoio e a pedido dele, eu, Loide Ferreira, estou aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje nós temos o nosso culto de intercessão na igreja, no templo, mas a igreja somos nós, então teremos um culto diferente aqui também com palavra e intercessão. Queremos assim dar boas-vindas a vocês e nós entramos nas casas de vocês em nome de Jesus e agradecemos a participação da igreja Assembleia de Deus Promessas. Estamos hoje aqui para falar um pouco do que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias. Bom, antes de tudo, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por tudo. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é benigno, Senhor, para conosco, o Senhor é excelente, o Senhor é maravilhoso, Pai, Tu tem nos dado a vida, tem nos dado a alegria da salvação, a paz e tantos cuidados e livramentos para conosco e com as nossas famílias. Ó Deus, assim, nessa noite nós iniciamos esse momento especial, Pai, celebrando a Ti, Te agradecendo, Deus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, também por tudo que Tu não fazes, Pai, quando não é da Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é soberana, é perfeita, é agradável. Em nome do Senhor Jesus, Pai, adentra não somente os lares dos Teus servos, mas também os corações, as vidas de cada um, Senhor, e abençoa-nos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a fé. Eu tenho uma palavra não somente para as mulheres, mas para os homens, porque eu tinha essa reflexão já há alguns dias, chamada Mulheres de Fé. E eu quero assim mandar o meu abraço a cada mulher de fé da nossa igreja Promessas, não somente em São Luís, mas em todos os estados onde há a nossa igreja Promessas. E você também que não participa da nossa igreja, é de uma outra igreja, é da igreja católica, é da igreja batista, mas está nos assistindo, também mando um abraço. O Ministério Mulheres de Fé é da Assembleia de Deus Promessas, tanto em nível nacional como estadual. Mando também um abraço para os irmãos da Assembleia de Deus de Teresina, do Piauí, a irmã Leia, o pastor Chicão, Francisco, como nós chamamos carinhosamente de Chicão. Nós queremos dizer que estamos unidos em oração e amor. Trago o abraço da minha querida pastora Gislaine Rulli, ela tem entrado em contato conosco e conversado, falado das preocupações, de que a nossa igreja tem sido motivo de oração, assim como nós temos orado por eles também. Então, antes de compartilharmos a palavra, eu vou somente dar alguns avisos. O pastor Chagas relembra que os trabalhos continuam, por lives. No próximo domingo teremos a EBD, às 10 da manhã, mudamos o horário um pouco, vai ser 10 da manhã no próximo domingo. E à noite às 19 horas, E reforçamos a necessidade de estarmos nos congregando dessa forma, ou também nos congregando em família, enquanto cada um de nós está próximo dos seus. Então, enquanto estamos nesses dias difíceis de pandemia, nós podemos aproveitar o tempo para nos congregarmos, para cuidarmos dos nossos filhos, para orarmos mais. Então, nós reforçamos a necessidade do culto familiar, do culto doméstico, a necessidade de aquecermos os corações das nossas crianças, dos nossos idosos, aqueles que estão com idosos perto, aqueles que estão com idosos distantes. Nós recomendamos que telefone, faça chamada de vídeo, dê aquela palavra de carinho, de amor e de esperança. E assim a gente vai vencendo, Vai fortalecendo um ao outro, vai cada dia se aproximando, se não for fisicamente ainda, mas em palavras, em gestos e ações que vão nos
levar à unidade. Então, um grande abraço a cada família, a cada lar, a cada pessoa que está agora nos ouvindo, né? E esse abraço meu, do pastor Chagas, da nossa família, nós estamos em oração por vocês. E recebemos também as orações que vocês nos trazem, né? Oram por nós, vocês intercedem por nós e nós temos recebido essas orações e o carinho. Muito obrigada. Queremos lembrar do relógio de oração, ele continua todos os dias, estamos no 12º dia. Você olha o seu horário, ore, faça esse compromisso, né, com Deus e com certeza, como diz aquele louvor, conta as bênçãos, dize-as quantas são. Nós iremos contar essas bênçãos, vamos testemunhar do amor de Deus quando tudo passar. E cremos que tudo vai passar, porque Deus é bom, Deus é maior do que toda adversidade. Amém? Bom, queridos e queridas, vamos ler na carta de Hebreus, no capítulo 11, vamos ler alguns versículos, Hebreus 11, a partir do versículo 1, porque hoje vamos falar sobre fé. E diz aqui a palavra do Senhor em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, crê que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movida por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também própria Sara, apesar de ser estéril e avançada a idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Então, amados, o que é fé, né, para nós? O que significa fé? Muitas vezes estamos em momentos de bonança, de alegria. Então, nesses momentos é mais fácil nós termos fé, porque muitas vezes nós já estamos vendo aquilo que esperamos, já estamos contemplando as nossas expectativas, os nossos anseios, os nossos planos já estão se realizando. Então, nesse contexto de bonança, de alegria, de prosperidade, vamos falar assim, é muito fácil ter fé. Agora, a fé não é o visível, pelo que nós vimos na palavra do Senhor. A fé é o invisível de Deus se manifestando em nossas vidas, em nós que somos seu povo, que somos a raça eleita, a nação santa, aqueles que creem o seu nome. Então, o que é fé em tempos de pandemia? O que é fé? O que é ter fé
em tempos de uma doença, com um inimigo invisível, com um vírus que é transmitido pelo ar e que a qualquer momento, mesmo você estando em isolamento, você minimiza os riscos de conter essa pandemia, mas não significa que você está imune 100%. O que é ter fé em meio à adversidade, em meio a essas circunstâncias? O que é obedecer a Deus em meio a situações tão adversas como vivemos hoje? Pois é, a palavra do Senhor, ela nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos, que nós mencionamos na leitura da palavra, né? Abel, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, eles alcançaram a promessa. Então, fé é crer nas promessas que Deus tem para nós, é crer no invisível dele, é crer naquilo que ele tem prometido e que nós estamos aguardando. Não é crer naquilo que eu penso que eu quero, né? Fé é diferente de um pensamento positivo, de uma figa, de algo que você está fazendo uma torcida. Não, isso não é fé. Fé é baseado na palavra do Senhor, é baseado nas promessas que o Senhor tem para nós. E Ele tem muitas promessas para o seu povo, sobretudo para aqueles que andam com Ele. Então, quando Deus fala e promete, Ele cumpre. Mas muitas vezes não é como nós esperamos. Nós, por exemplo, não esperávamos essa pandemia, não esperávamos que em pleno agora século XXI, com o avanço da ciência e da tecnologia, nós pudéssemos passar por essa adversidade. Eu creio que nenhum de nós estava esperando isso. Mas em meio à adversidade, Deus ele tem promessas para nós. Ele diz que estaria convosco, que está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele fez promessas para esses heróis da galeria da fé, que estão descritos em Hebreus, e ele assim as cumpriu as suas promessas, e ele também está conosco. Então é necessário que nós também nos espelhemos em cada herói desse, em cada pessoa. Sara é a única mulher que está mencionada aqui. Aliás, né, tem outra, né, mas Sara é uma das principais que nos chama a atenção, porque a situação dela poderia ser diferente da nossa. E aí eu trago essa reflexão para as mulheres de fé, né? Era uma mulher naquela época e uma mulher não tinha muitos direitos, a mulher não era vista na sociedade, e é uma mulher infértil muito mais ainda. Mas pela fé, alcançando a promessa que Deus tinha para ela, por mais que em um momento ela duvidou e sorriu da promessa, mas ela creu que Deus iria cumprir, assim como Abraão, a promessa de um filho na sua vida. E assim Deus realizou. Então, antes de tudo, esse chamado para ter fé e para crer é continuar a caminhada, como se não estivéssemos diante de um fim, porque não estamos diante de um fim. O Senhor ele já traçou os nossos caminhos, o Senhor ele já determinou qual o futuro da igreja. E muitas vezes nós tememos porque temos uma visão limitada da nossa vida aqui. Mas a nossa vida ela é muito mais do que esse tempo que estamos passando aqui. Temos um chamado para a eternidade. E Deus nos chama para crer nele, crer que além daqui, ele pode nos guardar aqui. E muito, muito ele tem nos guardado. Mas que para além dessa pandemia, ele tem um céu de glória, né? Que é o tempo de Deus para cada um de nós não sabemos. Então, se tivermos de passar pelo fogo, se tivermos de passar pelas tempestades, o certo é que Deus estará conosco. E nós vimos exemplos de outros homens de Deus e mulheres de Deus que o nome não está mencionado nessa leitura, mas que passaram por uma prova muito difícil, que tiveram também o seu momento crítico, e onde viram de perto a morte.
Mesmo assim, eles confiaram que Deus estava com eles. E aí nós vimos são muitos exemplos, mas assim, nessa semana eu reli que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ali não tinha chance alguma, não tinha chance nenhuma, humanamente falando, para que os leões não devorassem Daniel, mas o Senhor estava com ele, o Senhor o guardou daqueles leões. Então assim, hoje eu meditando disse, meu Deus, nós tememos o inimigo invisível. E isso é humano, não estou criticando, porque todos nós tememos, eu temo, você teme, nós tememos um inimigo humano, um inimigo invisível, né? E humanamente isso é o esperado, né? Mas Daniel estava ali com inimigos visíveis, muito, muito ferozes, que eram os leões. Contudo, Daniel creu. E até o rei, quando lançou Daniel na cova dos leões por um decreto, por ter caído ali numa cilada dos inimigos de Daniel, ele também creu. Daniel, será que o Deus que tu serves não te livrou desta cova, né? Então o rei foi o primeiro a ir ver Daniel e crendo que aquele Deus era tão poderoso para livrá-lo das garras dos leões. E eu fico imaginando como Deus que livrou, um Deus que livrou Daniel da cova dos leões, que esteve guardando todos estes homens e mulheres de fé, como ele tem todo esse poder e não teria para nos guardar destes inimigos invisíveis que estamos passando. O nosso Deus é o mesmo, ele não mudou. E a nossa fé, ela deve permanecer inabalável, aguardando aquilo que o Senhor vai fazer em nós, vai fazer na minha vida, vai fazer na sua vida. Então, não deixe que esses dias de adversidade ele possa roubar aquilo que mais precioso você tem, a sua fé, e ela gera a adoração a Deus. A sua fé, ela é preciosíssima para o Senhor. A minha fé, a sua fé, a nossa fé é preciosíssima para que nós não duvidemos do que Deus é capaz de fazer. E eu creio que vai fazer muito por cada um de nós. Se o Senhor, por acaso, nos chamar, nós hoje estamos preocupados por conta da pandemia, mas não é de hoje que também temos enfrentado outros perigos, outras doenças, o câncer, outras doenças contagiosas mesmo, infectocontagiosas, os acidentes. Deus tem nos guardado, né, da violência, de tantos outros perigos, e parece que tudo hoje se resume somente ao medo do coronavírus. Mas assim, lembre-se que o seu Deus te guardou desde o momento que você nasceu até aqui. Então ele não é um Deus que vai perder para uma pandemia, ele não é um Deus que vai agora correr com medo, porque ele não pode vencer isso, mas sim é um Deus forte, poderoso, que ele está com você, está ao nosso lado, ele guerreia por nós, ele luta por nós. Então saiba que Deus, em cada momento da sua história, ele nunca perdeu o controle, e não é agora. Para os mais velhos, né, que já estão na terceira idade, os mais maduros, os que já têm 80 anos, né? Eu fico lembrando da minha mãe, ela tem 80 anos, um abraço para ela, inclusive eu mando agora. E assim, Deus já vem com ela em toda a sua história, em toda a sua caminhada, e seria agora que Deus, ela foi agora porque chegou um vírus, ela agora foi derrotada. Não, Deus está com ela, Deus a tem guardado. Então ele sabe os caminhos dela. Então, amados e amadas, não permitamos que o inimigo roube a nossa fé. Não deixe que o inimigo roube aquilo que é de mais precioso, a fé, também a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. Porque no momento que perdemos a fé, vem o desânimo, né? Vem o desespero, e nós vamos nos acomodar, nós vamos nos entristecer, nós vamos nos abalar. E aí o inimigo ele vai ficar muito feliz, porque terá ele roubado a nossa adoração. Então nós oramos e rogamos para que isso não aconteça, para que Deus ele te levante com uma voz profética nessa geração, pregando,
as boas novas de salvação, independente do que está ocorrendo, né? Se você não pode pregar pessoalmente, mas continue falando do amor de Deus por telefone, por WhatsApp, pelos canais, na sua família. Então não deixe que o inimigo ele roube o que você tem mais de precioso para dar a Deus. Roube a sua adoração, roube a sua fé, mas que Deus te levante forte. Assim como o Enoque andava com Deus, que ele te levante cada dia mais para andar mais com ele. Isso é uma experiência que estamos passando para aprender a estarmos mais próximos de Deus, a andarmos mais com Deus, a termos mais intimidade com Ele. Aproveitemos esse momento não para o desespero, mas para aprender a andar com o Senhor. Aprender com esses heróis e heroínas da fé, a viver uma vida dependente do Senhor, aguardando aquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor tem promessas, não vamos desacreditar, que seja o que estivermos de passar, o Senhor está ao nosso lado. Não perca o alvo, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o amor de Deus. E Ele é grande por cada um de nós, Ele é grande para com cada pessoa que o busca, que tem um coração voltado a Ele. Ele é grande, o seu amor até para aqueles que não o conhecem, para aqueles que ainda não entregaram o coração para Deus. E aqueles que o buscam, Ele vai também, claro, muito mais olhar para esses que estão buscando ao Senhor, que já entregaram as suas vidas a Ele. Então, que Deus os abençoe, homens e mulheres de fé, que Ele nos sustente, nos fortaleça e assim nos faça andar sobre as águas. Possamos andar sobre as águas, não olhando a braveza do mar, não olhando os ventos, as tempestades, mas olhando para o alvo, para a fé em Cristo Jesus. Ele é a pessoa que nesse momento está olhando mais para nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Com o trabalho de oração, nós vamos orar agora e depois nós vamos ter uma participação com louvor. Em nome de Jesus, já vamos convidar o nosso diácono, o irmão Mário, para participar aqui da nossa live. Amém? Vamos orar. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, agora nessa hora, que Tu aumentes a nossa fé, Pai. Sabemos que tudo é possível ao que crê, Senhor, e que sem fé é impossível agradar o Senhor. Deus, e aqueles que estão com uma fé pequena, diminuída, Senhor, em meio às circunstâncias, nós pedimos agora, Senhor, que Tu venhas aumentar a fé, Pai, daqueles que se desesperaram, Pai, aqueles que por um momento não creram que Tu estavas no controle do nosso barco, que Tu estás no controle da nossa história, Pai. É por isso nós pedimos agora, Senhor, que Tu nos dê, Senhor, renove, Pai, nos ânimo, forças, Pai, vigor. Tu é que renovas o cansado, Pai, dá forças ao abatido. Ó Deus, e assim eu te peço, aumenta a nossa fé, Pai, que possamos aprender com estes homens e mulheres de Deus a andar e viver pela fé, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento cada irmão, cada irmã que nos assiste agora, cada pessoa, Deus, na face do mundo, Pai. Eu te apresento, Pai, para que Tu tenhas misericórdia, Deus, que venhamos a crer no Senhor e alcançarmos a bênção que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Sabemos que a Tua presença é a maior, Pai. A salvação, Senhor, é o melhor que podemos ter, Senhor, neste mundo. É recebermos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmão Mário. Questões técnicas, operacionais. Melhor aparecer. Boa noite, a paz do Senhor, irmão Mário. Eu queria compartilhar esse louvor com vocês que estão aí participando. Amém. E pedir para que vocês fechem seus olhos e contemplem a glória de Deus nesse momento desse louvor.
estamos aqui, sedentos de ti, Senhor Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Senhor Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glória a Deus. Saudades. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos. Amém. Deus abençoe, irmão Mário. Grande abraço, família Estrela, irmã Dilsa. Grande abraço a todos vocês. Também do pastor Chagas, toda a sua família. Que Deus possa, com a sua misericórdia, exterminar com esse mal que está de passagem, eu creio, por muito pouco tempo. Porque o poder de Deus, e a sua palavra diz que as portas do inferno jamais prevalecerá sobre a sua igreja. E eu creio nisso. Amém. É verdade. Promessa de Deus. Então, amados, agradecemos a participação do irmão Mário Estrela, da família Estrela. Já aviso ao irmão, nosso querido Jaci Estrela Netinho, que vai participar. Ele está aqui do lado, viu? No próximo, né? Pastor Chagas, né? Amanhã é o dia dele. Pastor Chagas está logo fazendo aí, ó, Netinho e Raíza. Netinho e Raíza, exatamente. Os dois. Netinho e Raíza. Raíza no teclado. Amém. Amém. Um grande abraço a vocês. Boa noite. Deus continue nos abençoando. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Então, amados, vamos encerrar. Agradecemos a presença, né, a participação de todos. Que Deus em Cristo abençoe cada um de nós. Um grande abraço para cada um. Amém. Amém.